Comprar a casa dos teus sonhos pode ser um grande erro. Esse vídeo eu quero abordar um pouco essa discussão da compra de um imóvel, né, inspirado num post de Regis chamado Casa dos Sonhos versus Casa Trampolim. E o grande ponto é que, basicamente, comprar a Casa dos Sonhos nem sempre pode ser a melhor decisão, principalmente financeira, que tu pode tomar. Mas nem olhando somente para o ponto de vista financeiro, mas também sobre o que realmente é a casa do sonho para o teu contexto. Mas primeiro, então, vamos começar definindo o que seria essa casa dos sonhos e casa trampolim. Primeiramente, então, vamos falar um pouco da casa dos sonhos. Eu acho que seria realmente o imóvel perfeito pro teu gosto pessoal, né? Geralmente, assim, uma casa espaçosa ou um apartamento, né? Dependendo da tua situação. Bem localizado, que tem várias coisas que tu quer, dependendo da situação. Por exemplo, tem uma piscina, ou se é um condomínio, tem um condomínio muito top, vários serviços, enfim. Várias suítes, a cozinha toda planejada, 3, 4 quartos, assim, o imóvel é realmente perfeito na tua cabeça. Em contrapartida, a casa trampolim seria algo mais humilde, digamos assim. Ele vai ser um imóvel mais temporário, que é mais para tu morar por algum tempo, né, nessa casa por, sei lá, 5, 10 anos, né? E ele vai ser meio... Tu vai ter que comprometer algumas coisas que tu gostaria de ter na tua casa ideal, né? Mas, né, devido ao nosso cenário econômico, nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Porque, né, a casa dos sonhos, né, vamos supor, tu quer ter uma casa de 200 metros quadrados, tipo, porra, dependendo da tua cidade, tu nem acha uma casa de 200 metros quadrados por menos de milhões, né? Então, são coisas que, né, tu vai ter que fazer alguns comprometimentos. E agora, falando um pouco também da grande ideia principal desse post no Reddit, é a questão que a casa dos sonhos existem muitos custos, principalmente financeiros, que vão acabar comprometendo e nem sempre vai ser realmente a melhor decisão. Tanto só pensando no financeiro, mas também na questão da idealização do teu imóvel. Porque, basicamente, a casa dos sonhos tem o ponto negativo seria que essa casa dos sonhos provavelmente vai custar muito mais do que uma casa mais simples, né? Que não vai atender todos os teus requisitos ideais, né? E, por causa disso, tu provavelmente vai ter que comprometer, financeiramente falando, muito mais na entrada, por exemplo, do imóvel. A parcela do imóvel vai ser muito mais cara. Então, todos esses pontos vão acabar meio que sendo uma prisão, digamos assim, porque eles vão te limitar muito o teu orçamento no futuro, caso tu compre a tua casa dos sonhos, né? Porque, no geral, acho que à medida que a tua casa dos sonhos vai meio que escalar com a quantidade de renda, então mesmo que se tu ganhe bem, provavelmente a tua casa dos sonhos também vai ser meio que muito cara, né? Então acaba que, mesmo que tu ganhe bem, financeiramente falando, tu vai acabar se comprometendo para pagar essa casa, porque a tua casa dos sonhos tende a acompanhar a tua renda, né? O grande ponto, para mim, que influenciou muito nesse conceito de casa trampolim e também diretamente na minha decisão de escolher uma casa, aonde que o tipo de imóvel que eu ia comprar, enfim, todas as escolhas relacionadas a comprar um imóvel para mim, foi realmente entender que, no fim, a casa, por mais que não seja dos teus sonhos, tem a grande questão que ela vai te permitir a ter mais liberdade financeira, porque tu vai comprar uma casa mais humilde e, dependendo da tua situação, tu não precisa ter a tua casa dos sonhos nesse exato momento. E isso vai te dar mais flexibilidade com a tua vida, no sentido de, por exemplo, tu não vai ficar tão preso aonde tu tá trabalhando, porque tecnicamente tu não tá na tua casa dos sonhos, então, né, se tu precisar se mudar por causa da tua carreira, sabe, é um pouco mais fácil, porque na tua cabeça tu já tá meio que decidido, assim, de tipo, esse imóvel aqui já é algo temporário, então, né, eu vou meio que tratar isso como realmente meio que um aluguel meio permanente, digamos assim. Mas também tem um outro ponto que eu acho que é bem importante na questão da casa trampolim, é que ela vai te permitir atestar várias coisas com imóveis e vai realmente decidir o que é meio que realmente importante para ti no imóvel ou não. Porque eu acho que quando a gente trata de sonhos, tem muita coisa que a gente idealiza, só que na prática acaba que a gente não acaba se adaptando muito bem. Então, eu acho que é muito mais
seguro tu ter morado em algum lugar antes e saber realmente quais as coisas que tu gosta e não gosta no imóvel, pra depois, quando tu realmente decidir puxar o gatilho e comprar o teu imóvel definitivo para o resto da tua vida, digamos assim, tu vai ter muito mais conhecimento e repertório sobre o que tu gosta no imóvel, o que são coisas importantes no imóvel. Por exemplo, para mim não é muito importante a questão do espaço. Então, né, depois que tu estiver morando na tua casa trampolim, digamos assim, por alguns anos, tu vai ter tido a experiência de que, né, tu vai ter, né, experimentado coisas de, um tipo de imóvel, o andar do imóvel, o bairro, enfim, várias coisas relacionadas à localização, essas coisas assim, e eu acho que vai ficar muito mais fácil depois tu entender realmente o que tu gosta, o que tu não gosta, e isso vai facilitar muito a questão de depois tu tomar uma decisão mais certa do que é a casa dos sonhos realmente. Além disso, tem um argumento a favor de comprar um imóvel mais temporário, que é a questão que, para a maioria dos brasileiros, o imóvel geralmente é o maior patrimônio e é a forma mais fácil que os brasileiros têm de investir o próprio dinheiro. E tendo um imóvel, fica muito mais fácil para tu fazer uma transição para uma casa maior, uma casa dos sonhos, digamos assim, do que tu tentar já direto o teu primeiro imóvel ser o imóvel dos sonhos. Porque a ideia é basicamente, tu consegue utilizar a tua casa trampolim como entrada, por exemplo, para conseguir meio que subir de nível para o teu próximo imóvel, porque eu acho que é muito mais fácil, principalmente num cenário onde a pessoa tem juros subsidiados, ela conseguir financiar uma casa temporária, assim, um apartamento simples de um quarto, por exemplo, e depois, né, tá mais estabelecido na carreira, já sabe o que gosta e o que não gosta, conseguir vender esse apartamento e utilizar isso para dar de entrada num outro imóvel, né? Fica muito mais viável essa decisão financeiramente falando. E também, né, porque como essa casa vai ser mais barata, digamos assim, a parcela vai ser menor, a entrada vai ser menor, então tu vai ter mais facilidade de acumular patrimônio e isso vai te dar uma segurança também de depois conseguir evoluir para um próximo nível de forma mais segura, né? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre essa questão de compra de imóvel, né? Porque esse post realmente foi bem impactante e acabou plantando algumas sementinhas na forma com que eu estava escolhendo imóveis, o que eu estava buscando de imóvel na hora de comprar uma casa. Eu acho que no fim, esse conceito da casa trampolim, eu acho que é mais interessante para a maioria das pessoas do que pagar um aluguel, porque, principalmente, de novo, entrando num cenário onde a gente tem juros subsidiado para pessoas de baixa renda, fica muito mais viável financeiramente falando, na minha opinião, pagar um financiamento de uma casa mais simples do que pagar um aluguel de uma kitnet, por exemplo. Principalmente em grandes centros urbanos, onde, pelo menos aqui, quando eu estava vendo os preços de aluguel, eu cheguei na conclusão que não fazia muito sentido, porque o preço do aluguel estava tão alto que, sabe, era quase uma parcela de um apartamento simples. Então, para mim, faz muito mais sentido tu pagar uma parcela de um apartamento do que o aluguel, né? Claro, tem a questão da entrada, né, essas coisas assim, mas, né, tudo exige um certo planejamento financeiro. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto e agora eu vou deixar outro vídeo aleatório aparecendo na tua tela, caso seja do teu interesse. Eu vou ficando por aqui, valeu!